Quarta-feira, 3 de fevereiro, seja bem-vindo ao TVU Jornal. E vamos aos destaques de hoje. Policiais da DISI realizam uma das maiores apreensões de drogas dos últimos anos na cidade. Cerca de 300 quilos e várias armas foram encontradas dentro de uma casa alugada no Residencial da Arma, próximo ao cemitério. Em Valentim Gentil, o vereador Rafael Nixon Pereira, do PSDB, foi agredido durante a sessão. Desemprego. Segundo o Ministério do Trabalho, no ano passado, em Votuporanga, mais de 10.500 pessoas perderam o trabalho. No futebol, CAV encara o Santo André em busca da primeira vitória na A2 deste ano. Josiano Garofolo, de volta das férias, comenta. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A DISI, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Votuporanga, realizou ontem uma das maiores apreensões de drogas dos últimos meses na cidade. Cerca de 300 quilos e várias armas foram encontradas dentro de uma casa alugada no Residencial da Arma, próximo ao cemitério municipal. O repórter Josiano Garofolo tem as informações. Olá a todos, essa grande apreensão de drogas da DISI virou notícia regional ontem, foi noticiada por toda a nossa região. Foi uma grande apreensão mesmo, um grande desfalque para o tráfico de drogas. Para você ter uma ideia, foram aproximadamente 300 quilos de entorpecentes apreendidos. Tudo fruto do trabalho da investigação aqui dos policiais civis da DISI, que vinham apurando uma suposta participação de um casal no tráfico de drogas aqui da cidade. Os policiais apuraram que eles usavam uma casa alugada no bairro residencial da Arma, que fica ali nas proximidades do cemitério municipal, do velório municipal, como uma verdadeira central do crime organizado. Ontem à tarde, os policiais foram até esse imóvel e encontraram no interior de alguns barris, temos algumas imagens aí, grande quantidade de entorpecentes. Esse casal, o homem, foi preso no mês passado por porte ilegal de arma e a mulher seria responsável por toda a venda e distribuição desse entorpecente. Para você ter uma ideia, foram apreendidos cerca de 219 quilos de maconha, 38 quilos de crack, 25,5 quilos de cocaína e 1,2 kg de haxixe. Além disso, também 6 armas de fogo e todo o material usado ali na contabilidade do tráfico de drogas, celulares, enfim, todo um aparato aí do crime organizado. A mulher é procurada pela polícia, pela DISI, por ser responsável também por esse tráfico de drogas, e o homem que está preso também deve responder aí essas várias indagações da DISI sobre essa droga, sobre essas armas também, e vai responder legalmente por isso, mesmo estando preso. E ontem a DISI também fez uma outra grande ação contra o tráfico de drogas, que prendeu 5 pessoas que acusadas de praticar a venda de entorpecentes em bairros ali da região norte da cidade, o Propovo e também o bairro Pozo Bom. 2 dessas pessoas foram presas quando desembarcavam de um ônibus no terminal rodoviário aqui de Votuporanga. Durante a abordagem, um policial precisou até atirar para o alto ali para o suspeito não fugir, e com ele foi encontrado ali nas suas vestes certa quantidade de crack. Essas 5 pessoas foram presas e encaminhadas aqui ao prédio da DISI e foram autuadas por tráfico de entorpecentes pelo delegado titular Antônio Marques do Nascimento. Com a imagem de Russell Baruf e Josiano Garofolo para o TVU Jornal. E ainda falando de notícias policiais, ontem, no início da noite, 2 homens foram presos. Um foi preso após tentar roubar uma residência no bairro Monte Verde. Segundo a polícia militar, durante o crime, o assaltante atirou por acidente contra a própria perna. Ele precisou ser socorrido pelo SAMU e será encaminhado após alta médica à cadeia de Guarani do Oeste. O comparsa do crime tentou fugir, mas também foi preso pela PM.
E em Valentim Gentil, o vereador Rafael Nixon Pereira, do PSDB, foi agredido durante a sessão da Câmara. Nixon discursava na tribuna sobre a necessidade de recapeamento e também sobre a falta de moradias no município, quando pediu silêncio ao colega, Claudionor Chiqueto, do PR, que faz parte da mesa diretora da Câmara, porque o vereador estaria falando alto e atrapalhando o pronunciamento dele. Uma câmera de segurança do plenário flagrou o momento em que o vereador pediu respeito e, de repente, foi surpreendido por chutes. As pessoas que estavam no local acompanharam a cena indignadas, até porque Claudionor Chiqueto, o autor do chute, é pastor evangélico. Os dois tiveram de ser separados. Rafael Nixon teve a perna machucada e precisou passar por atendimento em um pronto-socorro. O vereador Rafael disse que ainda não apresentou queixa à polícia, mas disse que está consultando um advogado e pretende processar o colega por agressão física. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. Boa tarde. O importante clube aquático da região ganhou o direito de continuar explorando a água de poços profundos em Olímpia. O clube é uma das principais atrações turísticas do Noroeste Paulista e uma das principais do estado. A decisão foi do juiz Marcelo Guerra Martins, da 17ª Vara Federal Civil de São Paulo. 3 homens foram presos em flagrantes por tráfico de drogas na zona rural de Mirassolândia. Com eles foram encontrados cerca de 100 quilos de maconha. Durante a ação, 2 veículos também foram apreendidos. Os suspeitos foram levados à central de flagrantes e vão ser transferidos ao Centro de Detenção Provisória, o CDP de Rio Preto. De acordo com a PM, outros 3 homens que estariam com o grupo conseguiram fugir. E a cidade de Marília apresentou a programação para os 5 dias de carnaval. A folia por lá começa na sexta-feira e termina na terça. A população vai poder contar com diferentes atrações, como desfiles, bailes e matinê para as crianças. Um motorista de 25 anos bateu em um poste na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Araçatuba. O veículo estava em alta velocidade, com o impacto o poste caiu. O carro ainda pegou fogo, mas o motorista conseguiu sair a tempo. O corpo de bombeiros foi chamado e conteve o incêndio. A vítima foi levada à Santa Casa e o estado de saúde é estável. Por causa da queda do poste, cerca de 500 residências ficaram sem energia por mais de 3 horas. Essas são as notícias da nossa região. Até mais. Uma pesquisa feita pelo Procon analisou cobranças abusivas nas tarifas bancárias. Nem sempre o pacote que você acha que está contratando é o que vai vir de cobrança no final do mês. Na hora de abrir uma conta no banco, é preciso pesquisar pelo pacote que mais atende às suas necessidades. Foi o que o Eilson fez. Antes de fechar com seu banco, analisou as opções e escolheu pela comodidade e economia. Dentro dos pacotes padronizados, eu vi qual que se adequa mais ao meu perfil e adquiri. O mais barato, pois assim, no site tem todos os valores, aí você escolhe qual que fica mais barato, mais em conta. Ainda mais nesse tempo de crise, né? Sempre tem que estar atento. É tempo de cortar gastos e pesquisar é a palavra-chave para não ser surpreendido no final do mês. Esse contador explica que os bancos são obrigados a oferecer pacotes essenciais gratuitamente para os clientes. Só que, se esse pacote for excedido, a cobrança pelas operações a mais pode vir muito alta. O banco ele é obrigado a oferecer o pacote essencial. Esse pacote essencial é de serviço gratuito e compreende fornecimento de 10 folhas de cheques, né, 4 saques bancários, internet, consulta pela internet sem limites, ou seja, ele pode consultar quantas vezes quiser o saldo e realizar algumas movimentações básicas que ele não vai pagar por isso. Segundo o levantamento feito pelo Procon há cerca de um mês, as tarifas oferecidas nas operações podem variar em até 447% de um banco para o outro. Como, por exemplo, no uso daquele que é nosso melhor amigo e às vezes nosso vilão, o cartão de crédito. Enquanto um banco cobra R$ 4,00, outro banco cobra R$ 21,90 pelo mesmo serviço. Varia bastante. O que eu aconselho é o quê? O consumidor, a pessoa física, a pesquisar bastante, tudo ser providenciado no papel, porque tem muita diferença de uma agência para outra.
O consumidor deve estar atento aos pacotes e tarifas bancárias do seu banco. Antes de assinar qualquer contrato, vale a pena ler, reler e questionar o gerente. A dúvida nessas horas pode ser uma forte aliada. E se mesmo com todas essas dicas, o consumidor ainda se sentir lesado, ele deve procurar o PROCON. E vem mais impostos por aí. O governo anunciou que a partir do dia 1º de maio, chocolate, sorvete e o fumo picado ou de rolo passam a recolher o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, com um percentual sobre o preço de venda e não mais em centavos por unidade vendida. Wender Rodrigues. Realmente vamos pagar mais caro por esses produtos. As alterações do IPI passam a valer já a partir do dia 1º de maio e vai aumentar a arrecadação do Brasil de impostos para mais de 641 milhões de reais este ano. De acordo com a Receita Federal, essa alteração é necessária para tornar a cobrança das taxas e dos impostos mais justa e também transparente. Ainda de acordo com a Receita, essa nova sistemática põe fim à necessidade de se criar decretos para alterar o imposto, já que assim que o preço for alterado, o preço do produto, a alíquota também será reajustada automaticamente. Wender Rodrigues para o TVU Jornal. E uma outra mudança que traz o decreto tem o objetivo de aumentar de forma escalonada as alíquotas do IPI incidente sobre cigarros, bem como alterar o preço mínimo deste produto para venda no varejo. Segundo o Ministério do Trabalho, no ano passado, em Votuporanga, mais de 10.500 pessoas perderam o emprego, o que para muitos pode representar desespero, para outros pode ser uma oportunidade para cair nos livros e se preparar para concursos. São 8 horas de estudo de segunda a sexta-feira, com mais 4 no sábado. Esse é o dia a dia da Darlene, advogada que em 3 anos já prestou mais de 20 concursos, conseguindo a aprovação em 3 e já de olho em um do Tribunal Federal. Eu passei na OAB, depois que eu passei na OAB foram mais 2 concursos que eu passei fora do número de vagas, dentro do cadastro reserva, e esse último eu passei dentro do número de vagas. E essa rotina de horas e horas estudando, vivida por milhares de brasileiros, tem uma motivação. É a busca pela tão sonhada carreira pública que garante a esperada estabilidade, que, por sinal, é muito bem-vinda em tempos de crise. A instabilidade econômica tem colocado cada vez mais pessoas nessas cadeiras. É que o desemprego também tem aumentado. Só em Votuporanga, no ano passado, foram mais de 10.500 pessoas que perderam o trabalho. O concurso é uma tendência gradativa e que, portanto, recentemente se torna muito exponencial. A gente sabe que o Brasil passa por um momento de crise e crise gera estímulo. As pessoas precisam procurar evoluir, procurar novas maneiras de vencer na vida. Darlene já percebeu que o número de concorrentes está aumentando. Sérgio também sabe bem disso. Com muitos concursos já prestados, sente na pele a dificuldade que é conquistar a tão sonhada vaga. Não é fácil, né? São milhares e milhares de colegas que tentam e não conseguem. Território que Mariana começou a explorar agora. Já conseguiu a aprovação em um concurso, espera ser chamada, mas também continua se preparando para novas oportunidades com muito foco. Independente de muita dedicação, você precisa de alguém para te dar uma direção, um norte de onde você tem que partir. Se você está aí à procura de uma oportunidade e quer arriscar uma das 95.000 vagas previstas por serviço público este ano, é preciso muito mais que foco. Além do foco e determinação, tem que ter o objetivo e o planejamento e a disciplina, porque você tem que ter o objetivo do concurso que você almeja, o planejamento de estudo, quais matérias você estudará durante o mês ou o ano que seja, e a disciplina de cumprir aquele cronograma que você fez. E os católicos celebram hoje o dia de São Brás. O santo é conhecido por ter ajudado a desengasgar uma criança que tinha se engasgado com um espinho de peixe. Até hoje, os fiéis mantêm a tradição de benzer as gargantas. A bênção das gargantas aconteceu logo pela manhã. Foi na primeira missa do dia da Igreja Matriz de Votuporanga que os fiéis lembraram o dia de São Brás. Com o seu milagre, uma criança
havia engolido uma espinha de peixe e São Brás então benzeu a garganta e saiu o espinho e ele foi salvo, né, que estava já quase morrendo e a espinha saiu, né? Fé e devoção marcam esse dia para os fiéis, que recorrem a ele para a cura de problemas de garganta e também de engasgos. A gente confia muito, né, em São Brás, né? Eu acredito muito em Deus e São Brás, que a gente já está com idade, toda a vida a gente venceu a garganta. A missa também faz parte do Ano da Misericórdia, seguido pela Igreja Católica. Em 2016, durante toda a primeira quarta-feira do mês, tem missas e confissões. Da Diocese de Rio Preto, apenas a Catedral de Rio Preto e a Igreja Matriz de Votuporanga estão inseridas na programação. O Ano da Misericórdia, então o católico ele recebe pelo perdão dos pecados a absolvição e com a indulgência ele é apagado a pena devida ao pecado. E hoje na Igreja Matriz tem missa às 3 da tarde e às 7h30 da noite. E no próximo bloco tem futebol, CAV encara o Santo André em busca da primeira vitória na A2 deste ano. Josiano Garofolo está de volta e comenta. A gente volta já. Quarta-feira de sol quente e poucas nuvens no céu. Vamos à previsão do tempo com Nádia Martins. Boa tarde, Luciano. A previsão continua de sol e muito calor para nós, viu? Podem ocorrer algumas pancadas de chuvas em pontos isolados, mas isso não deve causar estragos. Serão chuvas fracas e passageiras. Uma frente fria passa pela capital São Paulo, mas não deve causar temporais. Estão previstas chuvas rápidas por lá. Os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Rio Preto, o calor intenso pode causar mau tempo no final da tarde e algumas pancadas de chuva devem ocorrer. As temperaturas ficam entre 24 e 35 graus. Em Votuporanga, o calor está castigando, viu, Luciano? Tá difícil até ficar dentro de casa. Ar-condicionado, climatizadores e ventiladores serão os vilões da conta de luz. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 37 graus. Por aqui, o calor também pode provocar nuvens carregadas. Até mais. Chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo voltou de férias. Seja bem-vindo de novo. Engordou um pouquinho, né, Josiano? Tô saudável, né, Luciano? Voltando de férias, obrigado. E para falar de esporte, saudade de vir aqui todo dia falar de esporte, falar bastante da Votuporanguense e os outros assuntos aí, né, Luciano? Isso aí, Josiano, seja bem-vindo. E vamos começar falando aí da Arena Plínio Marim. Teve fiscalização lá, fiscalização importante, mas não foi da federação dessa vez, né? Dessa vez não foi fiscalização de federação, nem bombeiros, nem polícia militar. Dessa vez a luta é contra a dengue, né? Continua em Votuporanga. Nessa semana os agentes de endemia visitaram a Arena Plínio Marim. Os cartazes trazem um alerta. É preciso eliminar os locais para que o mosquito Aedes aegypti não se prolifere. Para levar essa informação, a Arena Plínio Marim foi um dos locais escolhidos. É que muita gente passa por aqui. Além de levar as orientações, os agentes também eliminaram alguns desses locais que o mosquito gosta. A luta é necessária para que Votuporanga não tenha epidemia da doença. Até agora, já foram confirmados 83 casos de dengue. Outros 452 são investigados. Zika e chikungunya, nenhum caso suspeito e também nenhum confirmado. Tá, então, Luciano, e também um serviço, né, de utilidade pública para denunciar algum local aí que possa servir de criadouro do mosquito transmissor da dengue, de outras doenças aí que tem assustado a população. O telefone do Disque Dengue é o 0800 770 9786. Isso aí, Josiano. E hoje, jogão de bola, o CAV encara o Santo André, uma pedreira no jogo de estreia do Santo André. Eles ganharam de 4-0 do Rio Branco em Americana. O CAV empatou aqui com o Marília
Pedreira, hein, Josiano? Parada dura, Luciano. Acompanhei ontem o último treinamento da Votuporanguense. A gente já mostrou reportagem aqui no TV O Jornal. E a Votuporanguense sabe da dificuldade do jogo, mas pretende encarar o Ramalhão, né, como é chamado o time do Santo André, em homenagem ao patrono da cidade, lá um português patrono da cidade, pretende encarar de uma forma não tão recuada. Geralmente a gente vê quando o time vai jogar fora algumas equipes aí, o treinador coloca ali 3 zagueiros. Não, pretende manter mais ou menos a base, mudou um pouquinho a escalação, a formação tática, saiu do 4-3-3, mas continua ofensivo no 4-4-2 a Votuporanguense. A única mudança do time mesmo é a saída do Brunão. Brunão tá machucado, a gente viu ali nos últimos minutos do jogo de estreia, no empate em 0-0 contra o Marília, que ele não estava muito legal fisicamente. Na semana anterior do jogo, ele ficou no departamento médico por algumas dores musculares também, e ele é desfalque para essa partida aí, e o treinador Marcelo Henrique aproveitou para fazer uma mudança tática. Ao invés de jogar com 3 atacantes, ele vai jogar ali com 2 meias de armação. Entra o Jean Natal no time, que vai jogar ao lado do Rafael Chorão. A ideia do Marcelo Henrique é que tenha o toque de bola entre esses 2 meio-campistas. Eles brigam, Luciano, nos treinamentos, acompanhando aí durante a pré-temporada, pela mesma posição praticamente, que é a do camisa 10. E dessa vez vai ser bem interessante de ver como é que sai ali, um jogando ao lado do outro. Marcelo Henrique quer que eles toquem muito a bola, né? E conta também com o talento do Jean Natal. A gente viu na entrada dele no último jogo aí, no primeiro lance, ele deixou o Bruno na cara do gol ali. Se o Bruno tivesse sido um pouco mais feliz na finalização, teria mudado a história do jogo. Então, a Votuporanguense vai armada ali com o Cairo no gol. O Cairo se mantém no gol no lugar do Ricardo Ernesto, ganhou a posição antes da estreia até. Afonso na lateral direita, a dupla de zaga Marcelinho e o Marcelo Bispo, com o Janilson Madonna na lateral esquerda. A dupla de volantes, Anderson Pedra e o Chaves. No meio também fica o Jean Natal e o Rafael Chorão, e 2 atacantes, que é o Reinaldo Alagoano e o Faísca. Essa Votuporanguense que entra em campo, torcedor, às 4 horas da tarde, fora de casa. O jogo acontece no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, contra a equipe do Santo André. Como você falou, Santo André goleou na primeira rodada. A Votuporanguense teve esse empate em casa, um pouco frustrante para o torcedor, mas o treinador do Santo André, o Luciano Dias, passou aqui por Votuporanga na época da SEV, e depois treinou times da primeira divisão e da Série A2 também, pediu cautela para o adversário, viu? Conhece muito bem a superação, como a características dos times da Votuporanguense, sempre um time muito brigador, Luciano. Então pediu cautela lá para o time dele também, e é um jogão, uma parada duríssima. Para a Votuporanguense, um empate seria um grande resultado, mas eu tô um pouco otimista, viu, Luciano? Eu acho que vai ser uma guerra, uma batalha, e eu acho que a Votuporanguense pode surpreender nesse jogo. Tem aqui alguns resultados da segunda rodada. A segunda rodada já começou ontem. Teve um empate, o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa lá em Campinas empatou com o Taubaté. Taubaté goleou na primeira rodada em casa, 5-1, e foi lá no Brinco de Ouro e conquistou o empate, está bem no campeonato, nesse início de campeonato Taubaté. E o Marília, olha só, deu trabalho aqui pra gente fora de casa, o time do Betão Alcântara, e jogando em casa, recebeu o Batatais e levou um pipoco, 3-0. Campeonato aí já vai se desenhando ali, equipes mais favoritas, né, Luciano? Essa segunda rodada hoje tem vários jogos também, além do jogo da Votuporanguense, tem jogos no horário da Votuporanguense apenas ele, depois tem vários jogos à noite. E também uma última notícia aqui, o FFC jogou ontem pela Série A3 e perdeu, Luciano, perdeu de 4-2, foi goleado fora de casa sofreu a derrota para o Grêmio Osasco, e os gols do Fernandópolis foram marcados pelo Billy e pelo Manjinha, de falta o Manjinha, que já jogou pela Votuporanguense também. Isso aí, Série A2 que segue imprevisível, né? Campeonato muito difícil, disputado, como foi previsto, né? Como todo mundo já previa vai ser um campeonato muito difícil e disputado. Josiano, muito obrigado, até amanhã. Até amanhã. E essas foram as notícias de hoje. Para rever as reportagens desta e de outras edições, acesse o nosso site tvunifev.com.br. Para você uma ótima tarde, até amanhã.